Graças a Deus, meus irmãos, que bom poder encontrarmos virtualmente depois de mais uma semana sobre os cuidados do Senhor, sobre as bênçãos do nosso Pai Celestial. Temos nesses dias acompanhado alguns irmãos que infelizmente estão passando aí pela pandemia do Covid-19 na nossa igreja. Nesses dias também o nosso pastor Elcio e a irmã Adriane estão aí sob quarentena em casa, né? Mas Deus tem cuidado deles. Outros irmãos também da nossa igreja também estão aí em quarentena. Mas mesmo assim nós gostaríamos de louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor, porque de fato o Senhor tem sido o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nesses dias de angústias e dificuldades. Aos irmãos da PIB de Anapu, é bom informar aos irmãos que em meio a essa pandemia nós iniciamos a construção do muro lá na congregação da nossa casa pastoral da congregação Canaã, e nesse final de semana basicamente está quase tudo concluído e nós de certa forma somos gratos ao Senhor por permitir, mesmo em meio à realidade que nós estamos vivendo, poder concluir aquela obra, e louvado seja o Senhor por isso. Gostaria de pensar com você nessa noite sobre um texto da palavra do Senhor que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14, e pensar numa pergunta inicial para nós meditarmos: como pecadores que estão em total rebeldia contra Deus, morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1 vai descrever, podem ser salvos? Como isso é possível? Nós já ministramos a respeito da doutrina da salvação, algumas questões presentes na doutrina da salvação, aquilo que é essencial para avaliarmos se nós somos salvos. Mas quando nós tomamos uma decisão por Cristo, talvez nós não temos uma noção exata do que acontece, como essa decisão, como nós chegamos a essa decisão. E esse texto de Efésios capítulo 1, verso 3 a 14, ele é essencial para nós entendermos essa dinâmica a respeito da doutrina da salvação. Efésios 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha ao nosso encontro nesse momento, que o Senhor venha preparar o nosso coração, a nossa mente, abra o nosso entendimento, ó Deus, para a compreensão da Tua palavra, para que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer refrigério para nós e para que entendamos, ó Pai, o quão importante essa tão grande salvação que um dia foi oferecida e entregue a nós.
Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Voltando à nossa pergunta inicial, como pecadores em total rebeldia contra Deus, morto em delitos e pecados, podem ser salvos? É importante nós pensarmos como isso é possível. E, na verdade, nós vamos olhar aqui para 3 ações que tornaram possível a salvação de um pecador. 3 ações que tornaram possível um pecador de fato se chegar a entender o Evangelho, a compreender a salvação de Deus e abraçá-la pela fé. Algumas questões iniciais. O texto que nós estudamos, ele é um parágrafo grande no texto grego, que está dividido em 3 estrofes. Essa divisão é muito clara para nós. É um hino de louvor pela obra da redenção realizada, operada. Essa obra da salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ou seja, a obra da redenção operada pela triunidade ou a trindade de Deus. E é importante nós pensarmos sobre isso. E o versículo de 3 a 6 fala da intervenção do Pai, do Deus Pai na salvação de um pecador. O versículo 7 ao 12 fala da intervenção do Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, para que você pudesse ser salvo. E do versículo 13 e 14 fala da intervenção do Deus Espírito, ou o Espírito Santo, para que também você pudesse chegar à salvação. Nós vamos olhar isso de forma detalhada, não tão detalhada, porque nosso tempo não permitiria alongar muito, mas nós vamos ver as ideias principais desse parágrafo, e assim, olhando particularmente cada ação, cada decisão, o que cada um fez no que refere à nossa salvação. A primeira ação que tornou possível a salvação de um pecador foi a intervenção do Deus Pai. Alguém que um dia chega a professar a sua fé em Cristo, ele só faz isso, ele só chega a esse caminho, ele só chega a esse ponto, porque Deus Pai resolveu interferir diretamente na situação do ser humano pecador. Olha o versículo 3. O versículo 3, primeiro, Paulo ele escreve aos leitores dessa igreja, dos irmãos de Éfeso, que esse Deus Pai, ele é bendito e ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O papel do Deus Pai na nossa salvação, primeiro, ele nos abençoou de uma maneira muito grandiosa. Nós não merecíamos essa bênção do Senhor, nós fomos abençoados, e a ideia do verbo aqui é uma decisão tomada no passado com implicações presentes e futuro. Deus decidiu nos abençoar. Esse é o primeiro passo, o primeiro aspecto do envolvimento de Deus Pai na nossa salvação. Ele decidiu nos abençoar com bênçãos irrevogáveis. As bênçãos de Deus não podem ser revogadas. E Paulo diz que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Isso aplica a 3 verdades. O que o texto diz? A abrangência dessas bênçãos são toda sorte de bênçãos. Todas as bênçãos acessíveis a nós, não há restrições da parte de Deus. A esfera de alcance dessas bênçãos, elas estão localizadas nas regiões celestiais. Elas não são físicas. Elas não são temporais, elas são espirituais. Tem um autor cristão que ele diz: o Pai nos deu todas as bênçãos do Espírito, tudo o que precisamos para ter uma vida cristã bem-sucedida, gratificante. O espiritual é mais importante que o material.
Mas é bom nós lembrarmos que nós não vivemos essa dicotomia. Eu tenho meu lado espiritual, eu tenho meu lado carnal. Não é isso. O cristão, ele é um ser completo. E as bênçãos que nós temos, ela é no campo espiritual, no sentido que Deus nos deu plenas condições para que possamos viver uma vida nesse mundo que venha agradá-lo. A Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber. E esse saber é viver a vida em conformidade a Deus, ou seja, viver a vida cotidiana da maneira que Deus quer que vivamos. E ele diz que o local das nossas bênçãos reside nas regiões celestiais em Cristo. Nada das bênçãos que nós temos no campo espiritual, ela foge de onde Cristo está. Cristo, é através dele que somos abençoados e aceitos por Deus. Foi nele e através dele que fomos alvos das bênçãos de Deus. É por isso que a expressão em Cristo, ela é uma expressão que Paulo sempre vai usar grandemente nas suas cartas, porque tudo que se passa da vida cristã, da forma que nós chegamos a Deus, se passa por Cristo, em Cristo. Mas Deus Pai fez mais por nós. O texto diz que Ele além de nos abençoar, Ele nos elegeu. Verso 4. O verso 4 nos diz que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos escolheu. A ideia por trás do verbo aqui é a doutrina, às vezes controversas para muitos, chamada doutrina da eleição. A escolha feita por Deus na eternidade passada, para aqueles que iriam ou viriam ser salvos no futuro. É interessante que se nós olharmos, se nós tentarmos explicar a eleição, alguém disse que nós podemos perder o nosso juízo. Só que se nós tentarmos livrar dessa doutrina, nós podemos perder a nossa alma. Dizer que a eleição não é de Deus. Dizer que a doutrina da eleição, ela não faz parte da Bíblia, isso é um erro. Porque nós vamos ver nas páginas da Bíblia sempre essa doutrina sendo reforçada. Mas é bom entendermos também e ter na nossa mente que a eleição não é um fim em si mesmo. Na Bíblia, a eleição sempre é para alguma coisa. É um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Consideremos então alguns aspectos dessa doutrina no texto que nós lemos. O texto nos diz que, a respeito do tempo dessa eleição de Deus Pai, ele diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Significa que a nossa salvação, a decisão de nós tomarmos uma decisão no presente por Cristo, antes de nós chegarmos a esse ponto, Deus, na eternidade passada, Ele escolheu, Ele tomou uma decisão de separar para si mesmo pessoas que nem ainda existiam, antes do seu nascimento, antes mesmo da criação do universo. Deus escolhe pessoas para a salvação. É bom nós lembrarmos, por mais que isso pareça controverso, que Deus, Ele não está preso ao tempo. Ao contrário, Deus é o Criador do tempo. Deus é o Criador do tempo, Ele não está preso ao tempo. Passado, presente, futuro andam muito. É muito fácil para Deus lidar com esses tempos, que para nós é difícil, mas Deus, Ele está além do tempo. O pecado nem havia surgido ainda na humanidade, nem existia, mas Deus havia tomado essa decisão de providenciar salvação aos seus escolhidos que estariam debaixo da condenação do pecado, mesmo antes do pecado ter surgido no mundo. É uma questão
que nós deveríamos louvar a Deus. É o que Paulo vai fazer no versículo 3, que nós lemos: bendito, louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Deus poderia fazer isso. O propósito da eleição está ainda no verso 4. Ele diz que nós fomos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus chama pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, para que nós possamos ser diferentes do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos, e não porque nós éramos santos, porque nós nunca fomos santos, porque nós pecamos, transgredimos a lei de Deus. Nenhuma pessoa que se considera eleita de Deus pode considerar: eu sou eleito de Deus, mas não me preocupo com a minha santidade. Isso é contradição. Os eleitos por Deus, eles vivem uma vida de santificação, porque a eleição, o propósito dela visa transformação de vida. Se eu afirmar: eu sou um eleito, mas vivo no pecado, isso é um engano. Eu estou apenas pronunciando palavras, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos mostram e revelam outras coisas. A santificação não é a causa da nossa salvação, mas ela é a prova que a nossa eleição aconteceu. Enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da salvação promove e estimula uma vida relaxada. Ah, pastor, então se eu sou eleito, então eu posso pecar, eu posso viver da forma que eu quero. Eleitos para a salvação, não eleitos para o pecado, não eleitos para a perdição. O propósito da eleição visa transformação de vida. O texto ainda usa mais outra expressão, ele diz: para sermos irrepreensíveis, perfeitos, sem culpa. A ideia aqui é alguém que não tem nada sobre o qual um adversário pode agarrar-se para fazer uma acusação. Ele não tem falhas, ele não tem um ponto obscuro que alguém diz: olha, você fala uma coisa, mas você está vivendo outra coisa. O inimigo está sempre afligindo, porque a pessoa se tornou repreensível a comportamentos, a atitudes dessa forma. A eleição visa a santificação e nos torna irrepreensível. As pessoas vão nos olhar e não vão encontrar em nós algo que se possa ser repreendido à luz da palavra do Senhor. Com isso, eu não estou querendo dizer que o crente não venha pecar, ou um eleito não venha cair no pecado, mas o que eu estou afirmando é que o propósito da eleição visa a santificação, e a santificação nos torna irrepreensível no sentido que a culpa e a condenação do nosso pecado foram cravadas na cruz, e aquilo que nos condenava foi removido. Então nós temos Deus Pai nos abençoando, ou Ele nos abençoou, Ele nos elegeu, mas também no versículo 5 diz que Ele nos predestinou para Ele, para adoção. A predestinação de Deus, primeiro, é para Ele, para um relacionamento com Ele mesmo, relacionamento que havia sido quebrado no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, mas agora está sendo reatado o ofendido buscando reconciliação com o seu ofensor. E Ele diz que Ele nos fez isso para a adoção de filhos. Adoção é um ato consciente, deliberado, resoluto de amor, uma escolha voluntária. E filhos adotivos tinham o mesmo direito de filhos legítimos. E se nós formos olhar Cristo, o eterno Filho de Deus, Deus nos adotou para ser co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele. Não por nascimento natural
ou pela família natural, como acontece mais pela fé. Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Essa é a nossa nova filiação. É a nosso novo status diante de Deus. Não entramos na família de Deus por adoção. É bom lembrarmos disso. Você não entra na família de Deus porque Deus te adotou. O processo pelo qual nós entramos na família de Deus está registrado em Evangelho de João, capítulo 3. É pelo novo nascimento. E esse novo nascimento nos faz nascer de novo, nos faz entrar na família de Deus, e a adoção é o ato pelo qual Deus coloca esses que nasceram de novo na posição de filhos adultos dentro da sua família. Nós nascemos pela regeneração, aquilo lá que Jesus disse para Nicodemos, importa que vos nascer de novo. A mudança que acontece na mente, no coração, a transformação de vida. E quando nós somos transformados, nós somos pegos e colocados dentro da família de Deus por adoção. E por que Deus faz isso? Por que Deus Pai fez essas coisas? Isso faz parte do louvor de Paulo, verso 6. Para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus não precisou pedir conselhos, consultar a vontade de homens para isso. Simplesmente decidiu. Isso é muito maravilhoso para nós. Ele nos aceitou. Não podemos nos tornar aceitáveis a Deus, mas Ele, em sua graça, providenciou para que fôssemos aceitos em Cristo. Essa é a nossa posição eterna e imutável. O texto diz que ele, no versículo 6 ainda, ele usa a expressão para a glória da sua graça. Ele vai repetir isso no verso 8, dizendo que ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Essa graça derramada sobre nós generosamente. Capítulo seguinte dessa carta, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça vinda sobre nós trouxe consigo sabedoria e prudência, o verso 8. Abundante sobre nós sabedoria e prudência. Duas palavrinhas, que poderia ser sabedoria e entendimento para compreender as coisas. Essa graça nos fez compreender a obra de Cristo na cruz. Gostaria de trazer uma aplicação. Não devemos entender a eleição como um ato pelo qual Deus está salvando uns e mandando outros para o inferno. Isso aqui era nós entendermos a dupla predestinação. Deus está predestinando uns para o céu e outros para o inferno. Mas, na verdade, nós deveríamos entender a doutrina da eleição como a expressão amorosa de Deus, e em que, em sua muita misericórdia, Ele resolveu tirar pessoas que já estavam condenadas para o inferno daquele caminho. Deus retira de lá e traz para a vida. Não é que Deus está enviando pessoas para o inferno. A questão maior é: o homem escolheu o pecado, e esse pecado conduz ao inferno. E a doutrina da eleição vem nos trazer à nossa mente Deus pegando pessoas, indo para o inferno, trazendo para si, amorosamente, para um relacionamento com Ele. Falamos da intervenção de Deus Pai para esse miserável pecador que está morto nos seus delitos e pecados. E o que Deus Filho fez por nós, o Cristo. Como Ele agiu em nosso favor. A segunda ação que tornou possível a salvação de um pecador foi a intervenção de Jesus Cristo, ou a intervenção de Deus Filho. E qual é o papel do Deus Filho na grandiosa obra de salvação? O versículo 7 diz que Ele
no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele nos redimiu. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa a liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O preço pago pela nossa redenção foi o próprio sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele nos redimiu. Não somente isso, o versículo 7 diz que ele perdoou os nossos pecados, ele nos perdoou. A remissão dos pecados significa que nossos pecados foram levados embora. É a ideia que está lá em Levíticos 16, do dia da expiação, onde um cordeiro ou um bode era sacrificado e o outro era enviado ao deserto como símbolo que o pecado estava sendo levado embora, e esse outro animal nunca mais era visto, ele saía pelos campos errantes. Essa ideia de o pecado ser levado embora, esse bode expiatório que era conduzido para o deserto, significava duas questões aqui. Nós temos um bode que era, ou um cordeiro que era sacrificado, e o sangue dele era ofertado, era aspergido para a remissão de pecados, para perdão dos pecados, e outro bode como símbolo que o pecado estava sendo levado embora. Quando os judeus confessavam os seus pecados, ou Israel confessava os seus pecados, quando impunha as mãos sobre o bode, que depois era levado ao deserto para nunca mais ser visto, Cristo morreu por nossos pecados, a fim de que nunca mais sejam vistos ou cobrados, porque os nossos pecados foram cancelados pelo Senhor. A remissão dos pecados, ou perdão dos pecados, eles são removidos, eles não são levados em contas. Não que Deus tenha amnésia, nós já falamos isso com os irmãos, mas a penalidade do pecado não será aplicada sobre aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. O texto diz, nos versos 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, Deus Pai revelou a sua vontade a nós por meio de Jesus Cristo. O mistério aqui não é algo com coisas sinistras, mas na verdade aqui era algo que estava em segredo, em oculto outrora, mas agora é revelado ao povo de Deus. Nós cristãos fazemos parte agora do círculo mais íntimo de Deus. Tomamos conhecimento do segredo que um dia Deus uniria todas as coisas em Cristo Jesus. O texto vai nos dizer que de fazer convergir nele, verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas o versículo 11 e 12 diz também que ele nos fez a sua herança. Somos cordeiros com Cristo. Deus Pai, ele age dessa forma, e agora nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, nós somos cordeiros com ele. Antes nós estávamos mortos, sentenciados ao inferno por causa dos nossos pecados. Agora nós temos uma herança, somos cordeiros com Cristo. Que honra e que privilégio temos. E novamente o versículo 11 ele diz: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Novamente ele usa o termo predestinação.
fomos escolhidos na voz passiva, porque não sou eu que faço a escolha, mas Deus que tomou essa decisão de acordo com a sua vontade, no passado, quando nós nem ainda existíamos. E porque essas coisas são assim, para o louvor da sua glória. Versículo 12. É o refrão que permanece. Por último, a intervenção do Deus Espírito na nossa salvação. Qual é o papel do Espírito Santo na grandiosa obra de salvação? O texto vai nos dizer que, verso 13, em quem também depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. É o Espírito Santo que nos faz ou nos fez compreender o evangelho. O evangelho de Cristo, uma vez pregado, ele só pode ser recebido, ou ele só pode ser crido, se o Espírito Santo vier até nós e pegar a palavra de Deus e aplicá-la no nosso coração, convencendo-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Foi Deus Espírito que nos convenceu que éramos pecadores. Foi Ele que nos convenceu, desvendou os nossos olhos, abriu os nossos olhos para a compreensão do Evangelho. Essa disposição de crer, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é Deus que coloca essa disposição de crer. O Espírito Santo nos selou como posse de Cristo. O Espírito Santo, ele autentica, ele marca aqueles que crê como possessão de Deus. Ele diz que nós fomos selados, nós fomos marcados, e de uma forma definitiva. Cristo nos comprou, somos dele, pertencemos a ele. Isso nos mostra que é impossível alguém que Deus fez tudo isso vier um dia perder a sua salvação. Como que alguém na eternidade passada foi eleito para a salvação, foi confirmada pela obra de Cristo na cruz, foi autenticada por Cristo no coração, pelo Espírito Santo que o selou, e agora tudo isso vai embora. Mas o texto diz mais: o Espírito Santo tornou a máxima garantia da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O Espírito Santo vivendo em nós é a única garantia que nós temos, que um dia nós estaremos plenamente com o Senhor. Esse penhor é aquilo que se dá como garantia que o pagamento será efetivado nos bancos. Em nosso caso, o Espírito Santo em nós é a garantia que nós pertencemos a Deus. E ele vai concluir o verso 14. O Espírito, por que Deus Pai fez essas coisas? Por que Jesus Cristo fez isso? Porque o Espírito faz isso para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Gostaria de concluir lembrando os irmãos sobre 3 questões. Nós vimos 3 pessoas da Trindade envolvidas na nossa salvação. No que se refere a Deus Pai, fomos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo na eternidade passada, quando nem mundo havia ainda. No que se refere a Cristo, nós fomos salvos quando Ele morreu na cruz por nós e derramou seu sangue. Mas no que se refere ao Espírito de Deus, nós fomos salvos quando Ele de fato nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, abriu nosso entendimento para o Evangelho e nós tivemos compreensão daquilo que Deus requeria de nós. Gostaria de perguntar para você: você é um cristão? Você já tomou uma decisão por Cristo? E quando você toma uma decisão por Cristo, você precisa saber que a decisão, para ser sincera, para ser verdadeira, ela acontece todas essas coisas que nós falamos. A doutrina da eleição é interessante porque ela é ensinada para pessoas que um dia já tomou uma decisão. Paulo apresentou a doutrina para crentes, porque nós precisamos entender isso. A beleza da doutrina é: eu aceitei a Cristo como Senhor,
E Paulo apresenta: olha, vocês devem muito louvar a Deus, porque vocês só chegaram a esse ponto porque Deus Pai agiu em seu favor, porque Jesus Cristo agiu em seu favor, porque o Espírito Santo agiu em seu favor. Isso nos leva a ser humildes. Isso nos leva a abandonar a arrogância. Isso nos leva a entender que qualquer pecador, por mais pecador que seja, se Deus estender a sua graça, há esperança. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não que será, já está, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E se alguém chegar a crer, é porque nós sabemos: Deus Pai está agindo, agiu no passado, Deus Filho agiu no passado, o Espírito Santo pega e aplica a obra de salvação ao coração. Deus espera que você tome uma decisão. E o dia que você tomar uma decisão por Cristo, saiba a motivação, o que veio, o que aconteceu para você chegar a esse ponto. Foi a ação de Deus. E eu gostaria de orar por sua vida, para que você tome decisões, ou tome uma decisão por Cristo, porque é a melhor decisão que alguém pode tomar. E quando você chegar a fazer isso, e se maravilhar na presença de Deus, você vai reconhecer e poder humildemente reconhecer: só sou um cristão hoje por causa da graça de Deus. Só sou um cristão hoje porque Deus interviu na minha história. Só sou um cristão hoje porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue por mim. Só sou um cristão hoje porque o Espírito Santo pegou aquilo que Cristo fez na cruz, o Evangelho, e aplicou no meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer com que você compreenda o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e você precisa crer nele. Oremos. Senhor nosso Deus, nós iniciamos, ó Pai, esse tempo com a seguinte pergunta: como os pecadores que estão mortos nos delitos e pecados podem ser salvos? Como pecadores, ó Pai, que amam o pecado, que pecam porque amam o pecado, têm prazer no pecado, vivem em rebeldia contra o Senhor, como pecadores podem mudar a mentalidade? E nós vimos que só pode isso acontecer por causa da misericórdia graciosa do Senhor, por causa da graça do Senhor um dia derramada até nós, por causa, Deus, daquilo que nós mencionamos, por causa daquilo que Paulo vai nos dizer: bendito seja o nosso Senhor, Deus e Pai, bendito seja Ele, louvado seja Ele, porque se nós somos cristãos, hoje foi por Ele. E assim, Pai, eu peço ao Senhor que cada um que nos ouve nessa noite possa ter uma compreensão exata e clara do Teu Evangelho, possa reafirmar valores e crenças de doutrinas tão básicas da fé cristã, e assim possa viver em santificação de vida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenhamos uma semana abençoada. Viva uma vida de santificação. Se você é um cristão e não tem andado em santificação, você precisa repensar a sua eleição. Talvez você não entendeu nada ainda do Evangelho. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.